Bom, então vamos serenando os nossos corações, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos do plano espiritual por mais este encontro, por mais este momento em que os nossos corações e pensamentos se unem no estudo, na reflexão, na doutrina espírita, e que a partir deste instante Jesus possa nos envolver de muita bondade, muito amor, e os amigos espirituais possam nos inspirar para que juntos possamos mergulhar no conhecimento com alegria, com vontade, fazendo com que o nosso raciocínio, a nossa capacidade de concentração esteja orientada. Que este ambiente possa estar envolvido de proteção, amparo, e todos nós aprendendo um pouco mais, tornando a nossa vida um pouco melhor, um pouco mais leve. Que Jesus esteja conosco por mais esta noite, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Do livro Estante da Vida, Espírito Humberto de Campos, Chico Xavier, O Poder do Bem. Armando Pires efetuava os últimos arranjos no carro para conduzir seu amigo Jorge Bretas à estância de repouso que distava 40 quilômetros. Nesse justo momento, o diálogo entre eles em torno da lei de causa e efeito se detinha em curioso ápice. Mas você não acredita mesmo que a justiça possa ser modificada pela misericórdia? Não. Acaso não admite que o destino, assim como é reparável a toda hora, é suscetível de ser renovado todos os dias? Não. Não crê que as ações do amor desfazem as cadeias de ódio? Não. Você não aceita a possibilidade de transformar os problemas de alguém que chora, dando a esse alguém uma parcela de alegria ou de esperança? Não. Não reconhece você que se um irmão em prova é intimado pelas leis do universo ao sofrimento para ressarcir as faltas que haja cometido em outras existências, nós, igualmente, somos levados a conhecer-lhe a dor pelas mesmas leis divinas, de maneira a prestar-lhe o auxílio possível em resgate das nossas? Não. Não tem você por certo o princípio de que o bem dissolve o mal, assim como o reequilíbrio extingue a perturbação? Não concorda que um ato nobre redundará sempre na justiça em favor de quem o pratica? Não. Por quê? Porque a justiça deve ser a justiça, e cada qual de nós pagará pelos próprios erros. Céus, mas você não aceita a ideia de que migalhas de amor são capazes de funcionar em lugar da dor ante os foros celestes, assim como as pequenas prestações na base da equidade e diligência podem evitar que uma dívida venha a ser cobrada pela força de um tribunal? Não. Em seguida, os dois se aboletaram no automóvel e o carro chispou. Tarde chuvosa, cinzenta, alguns quilômetros para além da arrancada. Um buraco no asfalto. Sobre alta rampa e forte sacudidela agitou os viajores. Bretas lembrou assustado: lance perigoso. Convém parar.
tapemos o buraco ou coloquemos aqui algum sinal de alarme, pelo menos alguns ramos de arvoredo que advirtam quem passe. Nada disso, protestou Armando, decidido. A obrigação é da turma da conserva. Os outros motoristas que se danem. Não somos empregados de ninguém. Atingidos o local de destino, Bretas recolheu-se ao hotel, agradecendo o obséquio, e Armando regressou pelo mesmo caminho. Entretanto, justamente no ponto da rodovia onde o amigo desejara auxiliar outros motoristas com socorro oportuno, Pires, em grande velocidade, dentro da noite, encontrou a cova profundamente alargada pelo aguaceiro e o carro capotou, de modo espetacular, projetando-se barranco abaixo. Depois do acidente, em companhia de alguns amigos, fui visitá-lo num hospital de emergência. Achamo-lo de rosto enfaixado, sob a atenciosa assistência de abnegado ortopedista que lhe engessava a perna esquerda em frangalhos. Pires não falava, mas pensava, e pensava exatamente nos delicados meandros da lei de causa e efeito, chegando à conclusão de que o mal não precisa ser resgatado pelo mal, onde o bem chega antes. Graças a Deus, graças a Jesus. Interessante, né? Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Bom, semana passada a gente estamos no capítulo 9, né? E estávamos falando sobre a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, né? É um capítulo que tem o item intervenção dos espíritos no mundo corporal, né? Então, dentro dessa intervenção dos espíritos no mundo corporal, essa influência, né, que os espíritos realizam, né, nos acontecimentos da vida. E a gente foi até a questão 531A, né, onde se falava da maldade dos que nos fizeram mal na terra, se ela se extinguiria com a morte, lembram? Aí depois Kardec pergunta novamente se pode-se pôr um fim a isso e como que pode ser dado esse fim, né? Então ele fala da oração, orar por aqueles que para retribuir o mal, né, com o bem. É curioso que está ligado com a mensagem de hoje do Humberto de Campos, né? E aí a gente viu uma explicação de Kardec, né? Que Kardec falando que a experiência demonstra que alguns espíritos prosseguem sua vingança de uma existência a outra, né? E que assim expiam cedo ou tarde os males que se pode ter feito a alguém. Porque muitas vezes a gente acha que o cessado do corpo físico, né, a morte do corpo físico, acaba com tudo, né? E muitos até matam outros para ter sossego, né? Vou acabar com a vida dele, que aí me dá paz. E esquece que é só o corpo, né? Que a coisa continua. E isso pode virar um obsessor, né? Porque se ele foi assassinado, ele pode ter ódio, né? Porque ele queria viver como todo mundo quer. E isso pode causar mais problemas, normalmente causa mais problemas do que solução. Então não é acabando com a vida, tanto para um assassinato quanto para um suicídio, né? Que é se autodestruir, destruir o corpo, vai estar resolvendo os nossos problemas. E sim, procurando enfrentá-los, né, com amor, com Deus, com oração. Então Kardec trouxe isso dizendo que a experiência demonstra, né? Ou seja, ele procurou através daquelas reuniões na Sociedade Parisiense ouvir vários espíritos que experimentaram isso.
né? Aqueles que estavam já fora do corpo físico e que passaram por isso. E ele conseguiu, na época da revelação espírita, provar tudo isso através de experiências, de casos, né? Hoje a gente, com a comunicabilidade dos espíritos, a gente já é comum a gente verificar isso, né? Nas reuniões mediúnicas, onde os espíritos sofredores se manifestam. Normalmente o sofrimento é devido, né, a esse ódio, desejos de vingança, egoísmo, vaidade, inveja. São tantas as imperfeições que nos fazem sofrer, né? Então a gente conversou sobre isso e hoje, dando continuidade ainda nesse item, que é um item bem grande, são várias questões, Kardec pergunta aos espíritos, na questão 532, os espíritos têm o poder de afastar os males sobre algumas pessoas e de atrair para elas a prosperidade? Essa questão é muito interessante. Essa questão aqui dá para a gente conversar várias horas sobre ela, porque tem muita coisa aqui. Sim, mas não será meritoso para a pessoa. Mas por que você acha que não é meritoso? Porque é o espírito que vai trazer para a pessoa. Vai proteger a pessoa, que vai trazer prosperidade para a pessoa. Ela tem que induzir a pessoa a fazer as coisas certas e a prosperar sozinha. Né? É meritoso para o encarnado. Né? Então eles têm o poder de afastar o mal. Eu acho que é. E trazer a prosperidade. Porque a pessoa que precisa estar na sintonia, né? Então, acho que não consegue afastar. Vamos ver a resposta. Não completamente. Ele não falou nem sim nem que não, né? Ele falou não completamente. Não pode. Né? Há males que estão nos desígnios da providência, mas amenizam vossas dores ao vos dar a paciência e a resignação. Deveis prestar atenção, porque depende muitas vezes de vós afastar esses males ou pelo menos atenuá-los. Isso é ótimo, né? Porque muitas vezes a gente acha que são só os espíritos, né, que causam problema pra gente, que nos influenciam. E na maioria das vezes somos nós. Na maioria das vezes. Na maioria. Mas aquela coisa, né? Só vão te fazer mal, né, se você permitir, né? Se você tiver em sintonia com eles. Deus vos deu a inteligência para vos servirdes dela, e é principalmente por meio dela que os espíritos vêm vos ajudar ao sugerir pensamentos benéficos, mas apenas assistem àqueles que sabem ajudar-se a si mesmos. É o sentido dessas palavras: procurai e encontrareis, e achareis, né? Batei e vos abrirá. Lembram dessa passagem de Jesus? Porque muitas vezes a gente fica só esperando, né? A gente acha que os espíritos, os amigos vão fazer tudo por nós, a gente só quer resposta para tudo, a gente quer que tudo caia no nosso colo, não é verdade? Tem uma questão 909, né? É muito interessante essa questão. Eu até anotei aqui para não esquecer de falar. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? A gente vai chegar lá, né? Nessa questão. E os espíritos respondem de uma maneira incrível: sim. E algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta, como são poucos dentro de vós os que se esforçam. Aí ele faz uma exclamação, né?
Como são poucos os que se esforçam, basta um pouquinho de esforço, né? Para que a gente possa ser agraciados, né? Com esse auxílio, né? Com esse amparo, com essa proteção. Então a maioria fica esperando e esquece que precisa ter um movimento, né? Essa sair da inércia, começar, né? A fazer algo para si mesmo, né? Algo que vai melhorar a sua vida, que vai te trazer mais força, perseverança, equilíbrio, paciência. Eles vão estar te auxiliando, mas precisa ter o quê? Um pouquinho da sua parte. É um esforço mínimo. Eles têm o poder de pegar esse esforço e amplificar. Isso eles têm. Por isso que ele falou, não completamente. Por quê? Porque precisa de um pouquinho de nós, né? Precisamos começar. Opa, levantamos, começamos a andar, agora sim. Ele já está caminhando, já. Então agora a gente pode ir, né? Ir segurando na mão, a gente pode, põe uma luzinha aqui que está meio escuro. Então isso eles vão fazendo, né? Essa caminhada aqui está meio escura, então eles vão colocar uma luzinha ali para você. E essa luzinha vem de várias maneiras, né? Vem por um conselho de um amigo, né? Vem por uma coisa que você às vezes assiste na internet, um vídeo, uma palestra, um estudo, né? Uma conversa salutar que você fala, nossa, eu ouvi isso, foi tão bom para mim. E aí eles têm o poder de influenciar. Por isso que esse capítulo fala que é a influência sobre os acontecimentos da vida, a influência dos Espíritos. Então eles estão procurando sempre nos influenciar. Espíritos do bem e aqueles também que não são tão bem, do bem assim, né? Então é importante a gente compreender isso, porque senão a gente acha que o mal domina, né? Senão daqui a pouco a gente fala, não, o mal é... A gente falava isso outro dia, né? Sobre o mal, né? Eu até perguntei não sei se foi aqui, eu perguntei para as pessoas que estavam aqui, o mal existe? É uma questão interessante. Foi semana passada. Foi semana passada? O mal existe? O que vocês acham? Os espíritos, foi o que eu respondi para você. Os espíritos dizem que o mal não existe, que é a ausência do bem. Aí eu fui para você, para mim o mal existe. Aí você falou, então, mas peraí, então tem que compreender Deus. Se Deus é bondade e amor, onde não existe o mal? Existe o mal, porque em tudo há Deus. Então o que está faltando aí? Deus. Sim, uma compreensão, né? Deus tá aqui, nós estamos mergulhados nele. A gente sabe disso, né? Nós estamos mergulhados no hálito divino, não é verdade? No fluido cósmico universal, que é o hálito de Deus. Nós estamos mergulhados nele. Kardec provou isso para nós, né? Está lá na Gênesis, no livro A Gênesis. Pela lógica, tudo é amor, tudo é bondade, Tudo. tudo é justiça. Então, muitas vezes, o que acontece? É algo que não é confortável para nós e chamamos de mal. Por falta de compreensão. Por falta de compreendermos aquela situação, que para nós é um mal. Nossa, é um mal. É um mal aquela criança com 6 meses com câncer. Não é mal? Mas onde está Deus? Compreende? Então, é por isso que eu falei que essa questão aqui a gente pode ficar... né? Porque isso é uma coisa básica da doutrina espírita, porque senão a gente começa a se confundir. Né? Senão as pessoas vão começar a falar. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa falando, e a gente tem que respeitar, claro, mas a pessoa começa a perder a noção, né?
a falar que os espíritos podem colocar uma doença no seu corpo para você sofrer. Peraí, calma. Né? Eles têm um poder. Não, eles podem até ter, mas e onde está Deus? Então a gente tem que ter cuidado com isso. São princípios básicos. Por isso que, não sei se vocês lembram, quando a gente começou a estudar esse livro, deve ter o quê? Quase 2 anos, né? Célia, André, estavam. Acho que a Paty também estava já, né? Então, a gente lembra quantas introduções? Kardec falava Deus, né? Princípio vital. Ele foi definindo. Por que ele foi definindo? As primeiras questões, atributos de Deus. Por que disso? Né? Porque muitas vezes a gente pega o livro dos Espíritos, a introdução, esse negócio é muito chato, né? São quase 50 páginas de introdução, eu quero já começar lá, o que é Deus? Primeira questão, né? E a gente esquece do fundamento, do alicerce, né? Igual uma casa, como é que você vai... Não, eu quero ver qual que é a janela, não quero saber de alicerce. Quero a janela bonitinha, floridinha. Mas se não tiver o alicerce, a janela não fica em pé. Né? Então, é básico. Então, doutrina espírita, se a gente não entende e compreende os atributos de Deus, né? Aí a gente vai falar que tudo é mal. A imortalidade da alma, né? Porque senão daqui a pouco a gente está lá imortalidade da alma, aí a gente começa a entrar em desespero porque aquele amigo meu que trabalha comigo desencarnou. Sou espírita e eu entro num desespero. Não estou falando que a gente não deve chorar, né? É natural a gente ter saudade das pessoas, mas aí a gente entra parece que a vida perdeu o sentido. Aquela pessoa desencarnou. E a gente sabe que somos o quê? Imortais. Entendem? Então, às vezes pode parecer assim, nossa, o cara está sendo frio. Não, não é isso, né? Mas a gente sente saudade, dói, a gente chora, mas não podemos o quê? Entender aquilo como um mal, como um sofrimento eterno. Porque senão a gente não compreendeu a doutrina. Né? Comunicabilidade dos espíritos, para quê? É coisa básica, para provar para nós a imortalidade da alma. Para provar para nós que saímos daqui e vamos para lá da mesma maneira que saímos. Né? Então a gente não tem dúvida disso, tem? A gente muitas vezes foge, né? Dúvida a gente não tem, mas aí a gente foge, a gente tem medo às vezes. Porque a verdade às vezes nos traz medo, porque a gente precisa encarar isso frente a frente. E quantos estão fugindo? Né? Ah, não vou naquela reunião não, que aquilo não me faz bem. Né? Porque lá ele vai falar para você, ô fulano, o que você está falando aí? Você não tem moral para falar isso? E aí? Você precisa encarar isso. Né? Porque as pessoas às vezes chegam pra gente, falam verdades, e quando as pessoas falam verdades é que é importante a gente pensar. E a gente faz o contrário. A gente fica com raiva, né? Falou que eu sou invejoso. Sai pra lá, eu não quero mais. Mas é esses que a gente tem que dar valor, porque eles estão mostrando para nós o que nós precisamos mudar. Né? Porque se a gente tem só aquele que nos elogia, nossa, maravilhoso, a gente não vai evoluir nunca. Estou cheio de defeito, mas tem tanto amor por mim, nossa, mas como ele é bonzinho, né? Ele fala manso, né? Ele fala manso, ele é tranquilo, né? Ah, ele fica nervoso lá em casa, mas é natural, todo mundo fica, né? É normal? Não é normal. É comum, mas é normal. Né? Então são essas coisas que a gente precisa, né? Reencarnação. São coisas bem básicas. Evolução. Então se a gente não... a gente falou no outro dia, introjetar, né?
Se a gente não consegue introjetar isso dentro da nossa vida, o que é introjetar? Em qualquer situação, a gente tem isso bem fundamentado dentro de nós. Dentro das nossas vidas. Senão a gente vai começar a chegar no velório e... Oh, meu Deus, não morreu tão novo. Né? Morreu tão novo. Mas peraí. Quem somos nós para falar para Deus, olha, ele tem que morrer com 70 anos? Ou ele tem que morrer com 80? Se a gente sabe que Deus é todo poder, é toda bondade, é toda justiça, é toda perfeição e manda em tudo. Não tem como a gente, não é? Ah, não, eu acho que não é isso não. Então nós não compreendemos Deus. Né? Então a gente, morreu com novo, desencarnou, mas espera aí, ele chegou a hora dele. Deus, sua etapa está concluída. Não sabemos por que ele veio aqui. Né? Qual que era a missão dele, qual que era o tempo, se ele não passou na prova antes da gente. Né? Porque às vezes ele passou na prova e Deus falou, você está perdendo tempo aí, vem para cá. Aqui a gente está precisando de mais trabalho, mais trabalhadores. Né? Aí a gente começa a compreender a vida e a verificar que o mal, se existe realmente o mal, tem alguma coisa errada, né? Agora, sofrimento, dificuldades, para quê? Para nos fortalecer. É natural. Porque a gente sabe, né? A gente sabe que se a gente entra numa zona de conforto, tá tudo bom, tá tudo ótimo, muda alguma coisa para nós? Não muda. Eu li uma mensagem de quinta-feira sobre médios, eu fiquei assustado. Na reunião de Humberto de Campos. Eu preciso ler essa mensagem depois. Várias vezes. Porque lá ele fala, você está achando que vocês vão ficar como médios, bonitinho, tudo mais? É dificuldade. A vida não é fácil. Você está nessa relação com o mundo espiritual, sendo influenciado. Não é simples. Mas eu vou ficar sofrendo por isso? Aí é uma escolha. Porque aí eu posso estar caminhando bem. Por quê? Porque aí eu vou estar sendo influenciado por aqueles do bem, por aqueles que querem me auxiliar na obra de Deus. Né? Então, aqueles que estão agarrados no mal, vamos fazer assim agora, né? Mal, né? Ainda não compreendem. Não tem a compreensão, né? Está na ausência do bem. Porque a gente foi criado para isso. Porque se a gente começa a se envolver em sentimentos ruins, em sentimentos negativos, o que acontece? O nosso corpo adoece. Não fomos feitos para isso. E por isso sofremos. Ah, mas olha lá, com câncer. Que coisa! Uma pessoa tão nova, 50 anos. Isso não é mal? Vai falar para mim que isso não é mal? As pessoas falam isso. Né? Mas ela não compreendeu que o quê? Que a cura está nela, nessa pessoa. Ela ainda não compreendeu que é com os pensamentos, que é com o estilo de vida, que é com o amor no coração, os bons sentimentos, que ela vai estar o quê? Recuperando as suas células que estão negativas, que estão o quê? Doentes. Mas por que elas estão doentes? Porque o campo mental está doente. É que antes da doença vem vários abusos. Sim, né? sim. São vários abusos. Não começa da noite para o dia. Né? A gente vai alimentando aquilo ali, vai alimentando, aquilo vai. Então, por isso que eu falo, já tem meia hora que a gente está falando, né? Se deixar, porque é interessante, essa questão aqui é uma questão muito interessante para a gente refletir. Para a gente refletir como espíritas, né? Com o conhecimento e a base que a gente tem, que ainda é pequena, claro,
A gente tá engatinhando no espiritismo, né? No conhecimento. Mas depois de todo esse estudo, desde a introdução até agora, né, é importante a gente ter isso bem fundamentado dentro de nós. Se for preciso até dar uma voltadinha lá, atributos de Deus, né, as definições, reencarnação, lembra? A gente estudou todas as questões de reencarnação, por que reencarnamos, imortalidade da alma, né, comunicabilidade dos espíritos. A gente vai depois estudar a lei da evolução lá na parte moral, né? Qual que é o motivo de estarmos aqui? Qual que é o motivo da reencarnação? Evoluir, né? E para evoluir também a gente vai ver outras leis. Tem a lei de destruição. Nossa, mas como destrói para evoluir? Sim, às vezes precisa destruir para evoluir. Né? Às vezes a gente está conversando aqui, os psicólogos, os psiquiatras, os especialistas, o que eles fazem com o sujeito às vezes? Eles destroem um pensamento para construir um novo. Né? Quem faz terapia, quem conhece a psicologia a fundo sabe como que funciona isso. Né? Então o psicólogo ele vem mostrando para você, mas peraí, o mal, aí ele mostra para você que o mal não existe, ou seja, ele destrói o seu conhecimento daquilo, né, a sua ideia daquilo e constrói uma nova. É um trabalho é uma terapia. Então é importante a gente, e essa é a beleza do Espiritismo, né? Quando a gente fala de renovação, porque ele vem acabar com essas ideias de céu e inferno que já vem há séculos, né? Com essas ideias de que a gente vai morrer e acabou, vai ficar não sei aonde, não, a vida continua. Então isso é maravilhoso, né? Ele vem destruir esse pensamento ainda, né, arraigado em muitos, e trazer uma renovação. Não, olha, Deus é bom, Deus é justo. Você tem várias vidas. Olha, uma vida é solidária com a outra. Então o que você fez lá atrás, causa e efeito, né? Do negócio do carro aqui que a gente leu hoje, Humberto Campos. Aí a gente vai compreendendo, mas espera aí. Se eu sei que se eu fizer algo de errado aqui, eu vou ter que colher depois o que eu plantei aqui, então eu preciso começar a pensar no que eu estou plantando. Eu preciso começar, aí entra o quê? Uma moralidade. Aí entra a moral, a atitude, como proceder. Isso é moral. É isso que Jesus mostrou para nós, como proceder. Por isso que ele é o guia, modelo de moral para nós, né? De como agir perante a prostituta, o cobrador de impostos, a todos, né? Aos sábios da época, os doutores da lei, né? Então essa questão é muito bacana. Então é isso, procurai e encontrareis, batei e vos abrirá. Ou seja, precisa ter o primeiro movimento. Não, eu quero ir numa casa espírita, quero sentar lá e quero esperar uma mensagem, né, para ver como é que eu vou proceder na minha vida. Não é assim. Desculpa trazer essa verdade, mas não é assim. Né? É preciso, porque pode até vir, mas não tem alguma coisa errada. Porque não é isso que a gente aprende estudando Espiritismo. Né? Espiritismo não é isso. Espiritismo, olha, procurai e encontrareis. Mas não é lá procurar a mensagem, é procurar fazer algo por você. Né? E para fazer algo por você, muitas vezes, ou na maioria delas, você precisa fazer para todos. Porque só para você também não é bem.
batei e abrirás. Então, olha, é um movimento, né? Batei, você tem que bater, né? Tem que dar um passo para as coisas começarem a acontecer. Né? Não sei se vocês entenderam o que eu estou falando, né? Mas querem comentar alguma coisa? Aí, olha que interessante, sabei ainda, ele ainda vai mais fundo, o que parece um mal nem sempre é. Frequentemente do mal que vos aflige sairá um bem muito maior. Incrível, né? É o que não compreendereis, enquanto pensardes somente no momento presente ou em vós mesmos. Olha a imortalidade da alma. Evolução. Reencarnação. São princípios básicos. Se a gente pensa só do berço, entre o berço e o túmulo, é mal. Tudo é mal. Né? Se eu não estou feliz, se eu não estou ganhando bem, se eu não estou... o resto é tudo mal. Porque eu estou aqui, ó, entre o berço e o túmulo. Vamos aproveitar a vida, porque vamos morrer e vai acabar tudo. Não é? Não tem... Quantos estão assim ainda, né? Infelizmente. E a gente precisa compreender também que um dia eles vão, né, acordar. A gente sabe que vai. Todo mundo vai, né? Mas quantos ainda não têm esse pensamento, né? Então, frequentemente, né, do mal que os aflige sairá um bem muito maior. Mas esse mal que parece que é um mal, nem sempre é. Olha que interessante. Nem sempre é, porque se for mal, onde está Deus, né? Então essas dificuldades que precisamos superar, que na grande maioria das vezes está dentro de nós, na nossa maneira de enxergar a vida, nos nossos olhos, né? No nosso campo mental, que começa a pensar, porque o fulano é assim, porque ele fez isso, porque ele é assado, porque ele está pensando de mim. Aí você começa a criar, e na hora que você vai ver não é nada disso. Ou, né? Então aí você... Peraí, o que está acontecendo? Então a gente precisa cultivar, criar esse hábito, né, dentro de nós e buscar olhar para todo mundo naquilo que a gente está já falando há algum tempo, né? Lembra na última palestra? Do jeito que Deus olha para nós. São crianças ainda. Aqueles que estão no mal, é assim que a gente tem que enxergar. Se tem alguém que você está vendo que está no mal, ele vai aprender ainda. É assim que Deus olha para nós. Ele não está vendo o que você está fazendo de mal. Sim, ele está vendo, mas ele não está julgando. Sim, ele está vendo o que você pode ser, a sua potencialidade. Porque todos nós temos. Não dá para falar assim, eu não consigo. Isso para mim não dá. A gente precisa parar com isso. Sempre dá. Quando a gente tem o quê? Mínimo de esforço. Mínimo. É um mínimo. Porque na hora que você fala assim, ó, eu vou tentar, já começou. Né? Eu vou tentar. Eu vou tentar perdoar. Eu vou tentar amar. Eu vou tentar compreender. Eu vou tentar ter paciência. Né? Porque aí você já deu o primeiro passo. É o mínimo de esforço. Tentar. Aí na hora que você fala assim, eu vou tentar, você abre o seu coração. Buscai e achareis. Aí o que acontece? Influência dos espíritos sobre o acontecimento da vida. Aí vai ter o seu anjo de guarda que vai estar ali, olha lá, ele começou um movimento de mudança. Ele já está querendo tentar. Vamos ajudá-lo? Aí o negócio potencializa, né? É isso que Jesus espera de nós, que o Criador espera de nós, quando Emmanuel fala que somos responsáveis, né, pela obra da criação. É isso, é esse pequeno esforço que vai nos dar força, que você vai falar, nossa, eu não esperava que eu ia conseguir fazer isso.
Quantos já passaram por isso? Não é? Você está com medo assim de alguma coisa, que você não estou conseguindo, não, mas eu vou tentar. Eu vou tentar, porque se eu não tentar, se a gente não tentar, o que vai acontecer? A gente nunca vai saber. Então não, vou tentar. Né? Aí você ganha força porque você vai ser orientado pela espiritualidade, para aqueles que querem bem, até aqueles que estão à sua volta, que são influenciados pelos amigos espirituais, que te dão força. Um marido, uma esposa, um filho, um companheiro da casa espírita, um amigo de trabalho, que está te apoiando ali, vamos lá. Né? Vai que eu estou te dando um apoio moral. Vai lá. Vai lá. Então esse vai lá te dá força. Né? Então é aí que a coisa começa a ganhar uma potência maior, você vai ganhando força, você vai sendo mais fé, né? Fortificando a sua fé. Porque aí você vai ter certeza. Opa, estou me preparando para aquilo e estou sentindo que cada vez mais eu estou sendo amparado. Porque eu estou me esforçando, não porque eu estou esperando. Porque se você falar não, vem, aí vai acontecer igual o Divaldo lá com a Joana de Ângeles, né? Ele não se preparou para a palestra, falou, é a última vez que eu te ajudo. Tem que estudar. Né? Só um exemplo, mas que sirva para nós, né? Então acho que é isso. Você queria falar? Estava falando? Desculpa. Não, estou falando isso como você praticar um esporte, assim, né? Você quer ficar bom para cobrar gol, cobrar falta, né? O que você tem que fazer? Você tem que praticar aquilo, né? É a mesma coisa. Você for tentando, uma hora você vai conseguir. Né? Então, porque muitas vezes a gente fala, eu tentei, mas tentou quantas vezes? Uma vez. Aí você desiste, né? O esporte, você foi uma vez, perdeu, desistiu. Mas vai ter dia que você vai perder. Vai ter dia que você vai ganhar. Mas é que aquilo sirva de experiência. Isso. Né? Então, assim, que a falha, quando você vê que você não se sinta derrotado, né? Aquilo sirva de aprendizado. Não, eu fui lá, tentei, mas eu não consegui. Então, tenta de novo. Quem sabe da próxima vez? Você tem que tentar e fazer diferente, né? Porque é aquela velha história, né? Não adianta você querer uma vida diferente se você faz tudo igual. Como é que você vai querer, né? Então, não há mudança. Se você faz tudo igual, não vai mudar nada na sua vida. Bacana essa questão, né? Querem falar mais alguma coisa? Aí, na seguinte, Kardec pergunta, os espíritos podem fazer obter a riqueza, se para isso são solicitados? Então você está lá, pobre, catando lata, faz uma prece, amigos espirituais, faz com que eu ganhe na loteria. Me ajuda a Eles têm como obter a riqueza? Fazer obter essa riqueza? Não, de jeito nenhum. Nunca. Mas se a gente falar nunca, não tem, está contrário à última resposta, não? Acho que virar rico do dia para a noite, não, mas vai ter consciência, você tem que ir lá procurar emprego, acorda, levanta, vai lá no relógio, emprego. A mulher de relógio fala, você não tem, pra mim tem sim, vou lá no chateau. Então Deus ajuda quem cedo madruga? Mas você tem que fazer alguma coisa, né? Não adianta só acordar cedo. Então vamos te ajudar a ficar aqui. Então vamos ver a resposta. Algumas vezes como prova, mas frequentemente recusam, como se recusa a uma criança a satisfação de um pedido absurdo. Então, se pedir, pode acontecer. Pode acontecer, como prova. Porque a gente acha que, na maioria das vezes, a gente acha que a riqueza é uma bênção, né? Com certeza não é. E o que os espíritos falam para nós? Vocês lembram? Sobre a riqueza? É um cargo. Aí a gente agradece a Deus porque a gente é feio e pobre. Né? Se souber usar.
Eu tenho uma experiência, assim, meu tio, ele queria muito ficar rico, só falava nisso. Ele ficou mesmo, né? Ficou super rico e ele suicidou por causa disso, Então. por dinheiro. Depois ele disse que o dinheiro não era nada, que não era isso que ele queria, né? Na última conversa que a gente teve, depois ele suicidou. Outro dia eu vi uma pesquisa numa universidade nos Estados Unidos famosa, eu não lembro o nome. Inclusive essa universidade só frequenta políticos. Harvard. Não, é uma outra. Yale. Universidade de Yale, acho que é essa, Yale. E lá fala que o índice de suicídio é um negócio incrível. São pessoas que têm poder, que têm inteligência, que têm dinheiro. Mas é muito maior do que uma faculdade comum. Ou seja, isso não quer dizer que ter dinheiro é ter felicidade. É interessante o que você está falando, né, do seu tio, né? Então, quando ele ficou rico, ele viu que não era aquilo, que ele era infeliz. E aí ele suicidou. Então, é por isso que eles falam aqui, ó, algumas vezes como prova, mas frequentemente, ou seja, frequentemente eles recusam. Por que recusam? Porque eles sabem que vai trazer muito problema do que solução. A riqueza vai trazer mais problema do que solução. Nós achamos que não, mas... Eu não vou pedir. Depende de como, né? Você vai continuar pedindo, né, André? Né? Aí ele, olha que interessante, ele vai perguntar mais sobre essa questão do quando atendem, são os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Se é como prova, os bons também, Acho que é ambos, né? Porque é uma prova que ele tem que passar, então Interessante, é bom né? dar essa oportunidade, né? Será que ele... Não sei, eu não posso falar, que se eu falar, eu já sei, então eu não posso falar. Não é justo. Porque querem ver a infelicidade, né? Os maus querem ver a infelicidade, né? E os bons, porque é uma prova que ele precisa passar. Então seria ambos. Ambos. Isso depende. Isso depende da intenção. Na maioria das vezes são espíritos que querem vos conduzir ao mal e que encontram um meio fácil de conseguir os prazeres que a riqueza proporciona. Viu? Então cuidado quando você, eu queria ganhar na loteria. Eu sou espírita, seu tio não era, né? Você não estava preparado, talvez seja um mau espírito que ele entrou numa depressão. Você está imune a... Estou imune, eu sou espírita. Cuidado se não cair numa depressão profunda, hein? Como meu tio. Então, veja que interessante, né? Como é bom a gente compreender, né? Porque muitas vezes a gente quer ser rico, né? Queria ser rico para comprar o que eu quisesse. Mas a gente sabe que o porquê que nós estamos aqui, né? A gente não precisa ter muito, a gente precisa ter o necessário, né? A gente precisa ter muito virtudes, amor, bondade, isso que a gente precisa ter muito. Essa é a riqueza. Essa é a riqueza, né? Tá lá no... Lembra no... Não lembro o capítulo, no começo do Evangelho, inclusive uma mensagem de uma rainha, lembra? Nas instruções dos espíritos, a realeza terrena, ela fala sobre isso. Eu desencarnei e cheguei aqui achando que era uma rainha, que eu tinha títulos de rainha. E aí ela descobriu que a realeza não é de bens terrenos, mas de bens espirituais. E é isso que Jesus falava, né? Meu reino não é deste mundo. Eu sou rei, mas não é o rei que vocês estão pensando. Eu sou o rei espiritual. Qual não era a minha surpresa em ver pessoas bem abaixo de mim aqui, que são mais elevadas do que eu espiritualmente. Sim. Todo esse O irmão Jacó também é a mesma coisa. Ele olhou, mas aquela lascada daquela mulher lá estava na portaria da instituição, lá como porteira, ela está melhor do que eu, está mais iluminada, e aí?
Aí ele pergunta, né, o que você fez? Porque ele falava, o que você fez? Ela falou assim, eu ouvi o que você falou. E fiz. Não, eu fiz o que você disse. Eu fiz o que você disse. E ele só falou, né? E ele só falou. Né? Então é por aí. Nós temos que terminar esse item aqui, acho que dá tempo. Falta 3 questões. Quando sentimos obstáculos fatais em oposição aos nossos projetos, seria pela influência de algum espírito? Você está com um projeto na sua vida, vai mudar de emprego, mas aí deu um problema, não está dando certo, aí você fala assim, isso só pode ser coisa de espírito mesmo. Estou sendo, como é que fala? Obsidiado. Será que é isso? Obsidiado não, mas se o teu trabalho é que você está Algumas vezes. indicar, será que ele não vai te indicar outro caminho? Algumas vezes, algumas vezes. Somos mais influenciados. Algumas. É que o pessoal que está na internet não está vendo que você está com o livro escondido ainda. A parte dele, eu tô aqui preocupado que o cara vai vir a primeira vez, ele falou que vai ligar. Ah, tá. Achei que você estava olhando para o livro. Não, o livro não. Então, olha só, algumas vezes são os espíritos, ou seja, algumas vezes, o que significa isso? Poucas, né? Outras, na maioria delas, é que escolhestes mal a elaboração e a execução do projeto. Então, é a mesma coisa do espírito falar assim, o problema é seu, você está aí fazendo suas atrapalhadas e vem falar que sou eu? É mais ou menos isso, né? A posição e o caráter influem muito. Se insistis num caminho que não é o vosso, não é devido aos espíritos. É que sois vosso próprio mau gênio. Tá faltando um pouquinho de inteligência, mau gênio. Muitas vezes, né? A gente cabeça dura, não, eu vou porque isso aqui vai ser bom para mim. Não quer saber, nem pensa, não. Você olha para eles vão tentar te impedir, né, de você fazer nada. Aí você fala, eu vou fazer. Insiste no erro. É culpa dele. Aí depois dá errado. Então é bom lembrar disso, né? Porque a gente às vezes se pega fazendo isso. Não obedecer pai e mãe. Né? Ouvir os mais velhos. Ouvir os mais experientes. Né? A frase caiu mais outra. Se você tivesse me ouvido. Quando alguma coisa feliz nos acontece, é a nosso espírito protetor que devemos agradecer? A Deus, né? É o fundamento, né? Deus, né? Agradecer a Deus, sem cuja se faz. Depois aos bons espíritos que são seus agentes. Trabalhadores de Deus, né? Cooperadores. Então aí a pessoa... É por isso que eu... Vai levar 0. Por isso que eu comentei agora há pouco, né? A pessoa chega e fala assim, olha, os espíritos têm o poder de colocar uma doença no seu corpo. Pode até ter, mas e Deus? Lembra que eu falei isso agora há pouco? É isso aqui. Então agradecer primeiro a Deus, Ele que está no comando. Ele é o Criador, Ele é a inteligência suprema. A gente nunca pode esquecer disso. O que acontece quando não agradecemos? Porque ele falou para agradecer primeiro a Deus. E quando a gente não agradece? Essa resposta é ótima. O que acontece aos ingratos. Não é? Simples, né? A ingratidão. A ingratidão é triste, né? É triste a ingratidão. Entretanto, há pessoas que não oram nem agradecem e para as quais tudo dá certo. É uma questão, mas está sem interrogação, né? Ele fez uma... Tudo dá certo, mas não é só você ficar Pai Nosso enquanto você está orando. Mas De repente a pessoa está se esforçando, atitude, tem né? atitude. E vai, isso com honestidade, sem ficar puxando o tapete dos outros. Claro que dá certo.
Só que ele vai mais além, olha o que ele fala. Sim, mas é preciso ver o final. Pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem. Porque às vezes o certo para nós, olha lá, para ele tá sempre bem com dinheiro, e eu tô aqui pobre, sofrendo. Mas peraí. Já que quanto mais tiverem recebido, mais contas terão a prestar. É porque eles não agradecem, né? Entendeu? Não é só orar, né? Eles não agradecem. Entenderam? Eles são ingratos. Né? Ingratos. Só estão vendo aquele momento que ele está ali. Naquele momento, esquecendo de um todo, né? O todo, depois a gente vai encontrar. Lembra da que a gente falou dos fundamentos? Imortalidade da alma. Porque senão você enxerga só aqui. Aí tem justiça. Não tem? Por que o outro nasceu rico e eu nasci pobre? Aí é injusto. Percebem? E aqui termina. Influência. Ele está lá para cima e eu estou aqui embaixo. Isso. O próximo item é a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Esse aqui é sobre os acontecimentos da vida, né? O próximo item vai ser sobre os fenômenos da natureza, questão 536. Né? Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma colocação? Essa parte é interessante, né? Podemos encerrar? Tem um rapaz acompanhando lá do Brasil. É? Bom dia. Né? Bom dia para ele, né? Qual que é o nome dele? André da Silva Campos. André. Ô André, satisfação tê-lo conosco, né? Seja sempre bem-vindo. E qualquer questionamento, quiser ou qualquer comentário, né? Por favor, sinta-se à vontade. Nós temos um outro André que está atrás da câmera. Seu xará. Ele é a câmera mesmo. Então vamos encerrando, agradecendo a todos, né? Cada coração aqui presente, aos companheiros da internet. E alguém gostaria de fazer a prece? Por favor. Então vamos pedindo a permissão para encerrar mais esse estudo de O Livro dos Espíritos, com os corações envolvidos de gratidão por mais esta oportunidade de podermos refletir o Evangelho de Jesus sob a luz da doutrina espírita e a cada dia introjetar esses conhecimentos em nossos corações, no nosso cotidiano, em nossa mente, para que nos tornemos pessoas melhores nos momentos de adversidade, nos momentos difíceis, possamos agir com sabedoria. Que Jesus abençoe a todos com muita paz, com muita harmonia, com muita proteção. E assim, vamos pedindo para a nossa querida irmã Pati fazer a prece de encerramento. Por favor. Prece dos aprendidos do Evangelho. Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoe nosso esforço para que o atingir. Dá-nos a luz que aclare os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança. És a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Graças a Deus e graças a